E aí, galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Historizado, tá ok? O seu canal de todo quanto é história do mundo e do universo. Bem, hoje nós teremos aqui mais uma aula, né, do nosso curso, a Ciência, História e a Bíblia, né, a Historiografia e a Bíblia. E nós entramos hoje então no Paraíso, no segundo capítulo, tá ok? Que nós vamos dividi-lo, né, em quatro partes, Hoje nós teremos a primeira parte e eu quero que vocês entendam que o segundo capítulo, Paraíso, na verdade, seria uma explicação, né? Seria uma explicação geográfica desse paraíso e da onde começa a história do mundo para os hebreus, né? Seria uma explicação biológica sobre a vida, uma explicação psicológica também sobre a relação homem-mulher, o homem com a vida, o homem com o bem e com o mal. Compreenderam? Ao longo dessa aula e das próximas, nós vamos entender, né, o que foi esse paraíso na verdade, o que traz de informação para a ciência e a história e como a ciência e a história vê esse segundo capítulo, né? E aí, acho bacana também explicar aqui para vocês uma outra base da ciência e história, pois em cada aula a gente vai entendendo a cientificidade da historiografia, a cientificidade da ciência e história e como vai sendo aplicada, né, na Bíblia Sagrada. Observe bem, o nosso objeto de estudo é o homem, não é o tempo, tá? Nós estudamos o homem no tempo. Então, um homem é um ser que pode ser definido, não resta dúvida. Para a ciência e história, o homem ele pratica quatro estruturas na Terra: a política, a economia, a sociedade e a religião. Toda ação humana é um ato político, econômico, social ou religioso. Compreenderam? Mas o nosso objeto de estudo é um ser imprevisível. Por isso que a nossa ciência está na área das chamadas ciências humanas, não nas ciências exatas ou biomédicas, né? E aí, o nosso objeto de estudo é um ser pensante. São as ideologias. O homem pensa, ele tem ideologias, mas são ideologias políticas, econômicas, sociais e religiosas. Compreenderam? Da mesma forma que você tem a guerra. O homem ele é um ser que se utiliza da violência, como os outros animais, e na verdade até mais do que os outros animais. E aí todo homem usa a violência, a guerra para resolver. E as guerras acontecem por motivos políticos, econômicos, sociais e religiosos. Então o nosso objeto de estudo, o homem, ele não faz mais nada na Terra a não ser ter atos políticos, econômicos, sociais e religiosos se relacionando com suas ideologias e com suas guerras em relação a isso. Compreenderam? Essa é a grande questão. Então nós vamos perceber na Bíblia uma leitura geográfica, psicológica, biológica do paraíso, aplicando as estruturas da ciência e história. O paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. Observe que quando a gente vai falar do paraíso, a importância da água para os hebreus, como para todos os povos da antiguidade, está aqui presente novamente. Nós percebemos que os 7 dias da criação é um resumão da criação. Quando a gente vem no paraíso, né, a gente nota que o segundo capítulo traz coisa do primeiro, né, traz coisa dessa criação da terra. Então veja bem, Deus não fez chover. Vocês observam que eles creem que Deus manda chuva. É a interpretação que o homem tem. Deus está nesse céu, ele manda chuva. E aí não existia vida na terra, mas um vapor d'água, olha só, dando a ideia de lamaçal, essa ideia de que estava pronto para isso e começou a surgir as plantas, os animais depois. E aí ele continua. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e um homem se tornou um ser vivente. Observe bem.
Como eu disse, o nosso objeto de estudo é o homem. E o homem, ao observar a natureza, ele observa que nasce desse lodo, dessa lama, seres, não só as plantas, mas seres vivos também, que se mexem nessa lama, nessa terra. E aí, acredita-se então que o homem vem daí também, né? Quando Deus molda o barro, ele escolhe o barro. Olha a observação geográfica do homem em relação à natureza. Ele não vai fazer com uma terra preta, areia de praia só molhada e depois seca e se desfaz. Ele poderia ter moldado numa pedra, mas a pedra é fria, a pedra é sem vida, sabe? A lama, ela tem a vida. O barro, ele tem a vida, nasce as plantas e animais surgem do barro. Entendeu? Ao homem observar, ele pensava muitas vezes que a vida nascia dali. Só a nossa tecnologia trouxe que não é bem assim. Tá entendendo? E aí o próprio homem também, sabe, galera, moldava as peças de barro nesse período. Fazia estatuetas, fazia uma cerâmica com potes, copos, talheres de barro, pratos. Então, se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, se o homem cria as coisas do barro, as formas do barro, Deus também teria feito o homem de barro e teria dado o sopro da vida. Então a gente observa nesse momento uma explicação geográfica para a relação homem, terra e Deus. Olha que bacana. E aí Deus teria dado o sopro da vida. Esse sopro da vida, né, a ciência e a história, ela interpreta como a crença do homem na alma. Porque observe outro ponto importante para a nossa ciência. A ciência e história não está aqui para questionar a existência da alma, se ela existe ou não. Não está aqui para questionar se existe Deus ou não. Não é trabalho da história. O que importa é que o homem, o nosso objeto de estudo, acredita na alma e na existência do Deus. E ele produz história tendo essa crença. Ele produz história na Terra, tá claro? Compreenderam? Um exemplo muito recente que eu posso mostrar a vocês é o 11 de setembro de 2001. Né? Aqueles muçulmanos, o que faz um homem se jogar num prédio, né, sabendo que ele estava acabando com a vida dele? A crença de que existe a vida após a morte e que ele viveria num paraíso com Alá. Olha só, sabe? É uma questão religiosa. Esses homens, a partir de 2001, eles produziram história. Nós temos uma série de fatos históricos na Terra causadas por um ato religioso, sabe? Principalmente religioso, não resta dúvida. Para aqueles homens que se mataram, mesmo que pudesse existir interesses econômicos ou políticos, para aqueles homens que causaram aquilo era exclusivamente religioso. Compreenderam? Então não interessa a ciência e a história, se Deus existe ou não existe, se a alma existe ou não existe. A história não questiona essa existência. A história tem a religião como uma estrutura, e aí que história a estrutura a religião gera? Compreenderam? Então a crença aqui que Deus criou o homem do barro e deu a vida à alma, isso não é problema. Diga-se de passagem, é uma explicação psicológica e espiritual para o homem entender que ele teve a vida que veio do barro, como ele vê minhocas, vê determinados seres nascendo ali, surgindo ali, que ele não tem muita explicação. Olha, a vida sai daí. Compreenderam? E aí ele continua. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Então nós já observamos que existe o Éden. Esse Éden, em paraíso e Éden. E ele plantou um jardim no Éden. Tá? O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui você tem uma explicação magnífica, rápida e magnífica. Primeiro, o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, então são árvores belas, de frutos bons para comer. Então o paraíso já traz essa ideia de abundância, já traz essa ideia de frutos bons para comer. Observe como o homem, nesse período, ele já vive atrás de comida, porque nós precisamos comer várias horas do dia. Então você viver num lugar que te alimenta bem é magnífico. E ele continua. Olha como a árvore traz esse nutriente para o homem.
Então a árvore traz um nutriente para o homem, um nutriente biológico. E ele traz outras duas informações psicológicas do homem através da árvore. Então a árvore é um símbolo importantíssimo para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Os judeus consideram muito e vários povos tinham culto à árvore sagrada no passado, porque ela dá o fruto para alimentar a parte biológica e ela é usada para a explicação psicológica humana. Compreenderam? E aí ele continua. E aí ele plantou no meio do jardim, que ele criou no Éden, a árvore da ciência do bem e do mal. Né? Minto, ele criou a árvore da vida, e no meio do jardim, a árvore da vida está no meio do jardim, tá? E a árvore da ciência do bem e do mal. Então eu chamo a atenção nesse momento para a árvore da ciência do bem e do mal, porque lá na frente ele vai falar de novo da árvore da vida e a gente vai desenvolver. Ele fala, né, do bem e do mal. Ora, galera, é o primeiro momento que nós temos a árvore do bem e do mal. Ou seja, é o primeiro momento que você tem a ideia do bem e do mal. Deus vai trazer o propósito de que existe um bem absoluto e um mal absoluto. Ou seja, é a primeira visão de que o homem, com sua inteligência, sua capacidade psicológica, ele pode ter conhecimento que existe o bem e o mal, ele pode saber que toma atitudes do bem e do mal. Existe essa árvore. Olha como a árvore é usada para explicar a psicologia humana. Você é um ser inteligente. Você é um ser que terá e tem o conhecimento para praticar coisas boas e ruins. Porque lá no princípio do Gênesis, mesma relação entre trevas e luz, a ideia de trevas e luz não fica tão claro o bem e o mal como nós concebemos, tá entendendo? Dentro do âmbito psicológico e nas atitudes. Aqui ele traz essa explicação. E aí continua, falando do Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. Então olha só, sai um rio do Éden. Nós não sabemos o nome desse rio, eles não falam o nome desse rio na Bíblia e Deus não falou o nome desse rio. Mas eu já trago para vocês que a água é a grande importância do mundo hebreu. Eles vivem num deserto, então geograficamente a água é de extrema importância para eles. Compreenderam? A região é desértica, muito, e a água é fundamental. Então um rio celestial é que sai do Éden e vai se formar em 4 braços. Nesse momento é extremamente importante entender que não era só os hebreus que valorizavam rios. O Nilo também foi celestial, nascia do céu também para os egípcios, depois que eles descobriram que não. Podemos fazer essa comparação. E aí esse rio sai então do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro rio é Fison e é aquele que contorna toda a região de Evilate, onde se encontra o ouro. Tá? O ouro dessa região é puro, ele faz a observação. E encontra-se ali também o bidélio e a pedra ônix. Olha de novo falando da geografia. Olha de novo falando da gemonologia, falando da terra. O ouro é o metal que menos oxida, então ele foi importante para todos os povos porque ele tinha durabilidade. E as pedras preciosas sempre simbolizaram um contato do homem com a terra mais cristalina. Compreenderam? E com energias. Essa é uma ideia sempre existente na cabeça humana. Tá? Não é diferente aqui para eles. E aí eu quero chamar a atenção que ele continua. Né? O nome do segundo rio é Geon e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então, observe bem. Sabemos nós que o rio Tigre e o Eufrates existe de verdade, tá ok? Geograficamente na região da Mesopotâmia. Sabemos nós que o povo hebreu Abraão saiu da Mesopotâmia para a região da Palestina, para dar origem ao povo hebreu. Abraão saiu de lá. Então a geografia inicial da Bíblia Sagrada é a região da Mesopotâmia, a região entre rios, nome dado pelos gregos, né? E aí nesse momento vamos entender a geografia celestial com a geografia terrestre, terrena, muito comum em todos os povos. Como eu falei, o Nilo nascia do céu para o egípcio. Então nesse momento nós temos o rio Fison, que não tem vestígio arqueológico dele, e o rio Geon, que não tem vestígio arqueológico.
Para entendermos, é muito importante traduzir o aramaico, o hebraico. Fison quer dizer, né, aquele que se espalha, tá? E Geon quer dizer jorrar. Então observe, a água sai com abundância do Éden e ela vai se espalhar e jorrar para todas as direções. Esse rio celestial jogou água para todas as direções. E também fez os rios terrestres, esse rio celestial. É o meu pensamento que o egípcio fez esse rio terrestre, que será o rio Tigre e o rio Eufrates. Tanto que ele fala aqui, tá entendendo? Olha que interessante, ele fala aqui, né, sobre a Vilate, ele fala que tem ouro, ele fala um pouco mais sobre o Fison e o Geon, e sobre o Eufrates e o Tigre ele explica pouco. Olha que bacana. E aí ele continua aqui. Vamos lá. O nome do terceiro rio é Tigre, como eu havia dito, que corre ao oriente da Assíria. Então eles reconhecem que existe uma região chamada Assíria já. Ou seja, o mundo está sendo criado, está nascendo ali nessa região, mas existe uma outra lá, a Assíria. Dá essa escapulidinha de falar que tem uma outra região já aqui na Terra. A Assíria, né, porque ele fala de Cush, fala de Avilate, tem a Assíria, que existiam os assírios e Síria, está lá a região. E aí nesse momento ele fala do rio, né, do rio Tigre, né, que era em sumério, na escrita cuneiforme, né, Tikrit. Tikrit é o nome do rio, tem até uma cidade lá perto, desde a antiguidade, chamada com esse nome. Nós não temos a definição do que seria o Tikrit, na verdade. Contudo, né, ele continua, o quarto rio é o Eufrates. Pronto, ele nem explica direito. O Eufrates, por quê? Porque o Eufrates, ele vem do Ubkidnum, né? Ubkidnum seria um rio, divindade. O Eufrates, para os primeiros sumerianos que deram origem aos mesopotâmicos, sumérios, amoritas, caldeus, ali, esses povos, esse rio era um deus. O próprio Nilo foi um deus durante um tempo para os egípcios. Os rios foram deuses durante o período para a humanidade. E aí, depois eles se tornaram sagrados, até depois se tornarem rios propriamente dito, e hoje poluídos. Hoje poluídos, galera, não tem jeito. E aí você tem o Eufrates, o Ibkidnum, sendo uma divindade. Compreenderam? Então ele nem explica muito aqui nesse momento. O quarto rio é o Eufrates. Tá vendo? Ele explica uma geografia. Muitos arqueólogos bíblicos, né, especialistas e rabinos, acreditam então que essa ideia do paraíso seria ali para o sul da Turquia. Ali seria o Éden. Nós até temos um templo, né, as ruínas de um templo na região, que muitos afirmam que esse templo foi construído pelos judeus depois, aonde teria sido Éden. Mas não existe vestígio arqueológico de sair de lá o rio Fison e o rio Geon. E o Eufrates e o Tigre não nascem na mesma região, como ele mesmo diz aqui. Então essas ruínas desse templo estão lá, como fosse, e a região é extremamente desértica também. Mas acredita-se que essa seria a região mais ou menos, compreender onde se encontraria. Né? Mas para a ciência e história, a gente usa aquele templo não como teria sido Éden ali, não. Na verdade, os judeus construíram depois aquele templo como uma simbologia, acreditando que o Éden fosse ali. Mas o Éden, na verdade, ele não existe na Terra. Né? E o Fison e o Geon têm um sentido de geografia divina e de ação divina para a criação dos grandes rios que existem hoje na Terra. É isso aí para a ciência e história. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Olha lá, o homem trabalhando já um pouco na terra. Né? Deu-lhe este preceito: pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Compreenderam? E aí, a gente fecha a nossa aula de hoje aqui, justamente onde Deus deixa o aviso sobre a árvore do bem e do mal. Olha o efeito de explicação psicológica para o ser humano, no qual você tem domínio sobre as atitudes boas e ruins, sobre o bem e o mal, do que você vai fazer, e você pode vir a ser castigado por si próprio nessa prática de bem e mal. Deve ser pensado nisso. Deus avisa o homem, porque lá na frente, na próxima, nós vamos ver a criação da mulher
e entender essa relação homem-mulher com o pecado e a árvore do bem e do mal. Dê o seu like aí, marca o sininho para receber as notificações. O curso acontece às vezes no sábado, às vezes no domingo, semanalmente. Compreenderam? E nós vamos fechar ele com o paraíso nesse momento e depois que retornaremos. Então nós temos ainda 4 encontros sobre o paraíso. Valeu, galera. Um abração aí, porque agora você já está estorizado. Um abraço.